Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Somos Obsessões, estamos aqui reunidos e hoje com uma presença ilustre para falar de um filme que é a maior láurea do cinema nacional, que ganhou a maior láurea. E estamos aqui com o maior crítico de cinema do Brasil, na minha opinião. Tá rindo porque é humilde. Melhor ainda, cresceu mais ainda. Antes de falar do filme, Márcio, muito obrigado. Márcio Salem, Cinema com Crítica, do Clube do Crítico, canal do YouTube Márcio Salem. Se apresente aí, para quem não te conhece, duvido, né? Mas só se a galera não conhecer a gente do que você. Mas... Muito obrigado pelas palavras. De melhor, eu estou muito longe ainda. Eu sou Márcio Salem, como o Vitor falou, sou crítico de cinema desde fevereiro de 2010. Eu estou à frente do Cinema com Crítica, então já são 12 anos, né, nessa estrada. Sou membro da Critics' Choice Association, sou membro da Online Film Critics Society, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da Federação Internacional de Crítica, que é a FIPRESS, e continuo 12 anos do mesmo jeito, vou solo, às vezes com uma ajuda ou outra, à frente desde junho de 2020 do Clube do Crítico, onde debatemos semanalmente filmes e aprendemos mais sobre cinema. Caralho, fudeu a gente agora, né, mano? Pega essa apresentação, Fernandinho. Porra, cara, quem é o Márcio na fila do pão? Porra, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fiquei fazendo assim na cadeira, tá ligado? Minha companheira passou aqui e olhou pra mim com a cara de dó da porra, tá ligado? O Márcio, além disso tudo, é um ótimo professor. Eu faço parte do clube. Já faz umas 4, eu acho, temporadas que eu tô com ele. E já vou até puxar a orelha aqui dos coleguinhas para fazer parte também. Né? Vamos lá também. Então, hoje vamos falar de quem? Do único vencedor da Palma de Ouro brasileira, filme brasileiro, de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas. Por que O Pagador de Promessas? Por uma porrada de opções, de escolhas. A gente falou, vamos pegar um filme que ganhou tudo para falar de cinema nacional um pouquinho, falar um pouco do cinema novo, falar o porquê o cinema nacional também não ganha mais nada. A grande maioria fala isso. Então, é um filme que é baseado no texto do Dias Gomes. Dias Gomes é um grande teatrólogo, um grande novelista brasileiro. E fez esse filmaço. Fernando, como sempre, você pode ler a sinopse do filme para a gente ou você não está preparado? Certamente não está, mas se prepare. Fique tranquilo. Não, tô preparado, velho. Eu vim preparado hoje, velho. Calma aí, deixa eu achar aqui, mano. Porra, saiu da página, velho. Porra. É bagunçado assim mesmo, Márcio. Liga não. Não é organizadinho igual as apresentações. Tá tudo certo. Eu acho melhor assim, inclusive. Estou super a favor do improviso. Mano, a sinopse é grande e... Faz um resumo da sinopse, então. Vai lá. Eu gostei da sinopse. Vou ler a sinopse do jeito que tá, para que vocês... Quem lê a sinopse não precisa assistir o filme, eu acho. Porque é uma sinopse foda. Lá vai. Sinopse. O Pagador de Promessas. Zé do Burro, Leonardo Vilar, e sua mulher Rosa, Glória Menezes, vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade do seu sítio para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via crucis de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver sua mulher se engraçar com o cafetão bonitão, Geraldo Del Rey. E ao encontrar a resistência ferrenha do padre Olavo, interpretado por Dionísio Azevedo, a negar-lhe a entrada em sua igreja pela razão de Zé haver feito sua promessa em um terreiro de macumba. Ótima. Olha, resumiu bem o filme. Acho que já contou. Das melhores que você já leu aqui até hoje, viu, Fernando? Foi foda. Da Paixão de Cristo foi a pior, de longe. Da Paixão de Cristo foi a pior de longe. Mas vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre esse filme. É um clássico do cinema nacional. Eu vou deixar o Márcio para o fim, porque você vai ficar esperando ele ouvir. Aqui é João Kleber. Ele vai esperar um pouquinho para falar, ele vai ouvir. Márcio, abre o microfone na hora que você quiser criticar,
quiser falar, você está errado, Fernando, você está errado, Leandro, você está errado, Vitor, ou se estiver certo, quer concordar, vai interrompendo, fica à vontade. É muito Fernandinho, difícil um ditador viver em outra ditadura, sabe? aqui é democracia, mas não tem ordem, você percebeu, é uma zona. Vamos lá. Fernandinho, quero começar com você, meu amigo. O que bateu em você o Pagador de Promessas? Cara, o Pagador de Promessa foi uma boa escolha de vocês. Eu não conhecia essa porra desse filme, apesar de ser o que vocês falaram que era, eu só descobri agora. Como vocês sabem, eu sempre venho aqui ouvir mais vocês. Então, o filme, cara, me causou várias reflexões, assim. Num sobrevoo primeiro, eu acho que o que chamou mais atenção foi o lance, num primeiro momento, foi o lance da mídia, assim, saca? Da imprensa, do sensacionalismo e tal, de o cara, por ter doado uma parte da terra, já ser taxado de comunista, de socialista, etc. Achei o filme muito bem feito, muito bem conduzido, eu não senti sono, incrivelmente. Foi leve, foi tudo de uma vez só, e assisti à noite. Acho a história muito boa, é uma história super simples. Acho os atores muito bons. Chamou muita atenção os atores. Por ser preto e branco, eu acho que o filme, tipo, em alguma medida, me causa alguma estranheza, saca? Não sei com relação a vocês. Porque, né, a gente já assiste mais filme a cores mesmo. E em preto e branco eu achei que fosse ficar com nojinho, preconceito, mas não, rolou super bem. Atuação, a imprensa, eu gostei do padre. O padre eu achei sensacional. O padre é um cara que tem a autoridade nele, né? Esse bagulho. E por ser em Salvador também, chama atenção o lance da autoridade com que ele fala. E a simplicidade do Zé do Burro. Achei o Zé do Burro muito bonitinho, assim, saca? É aquele cara meio simples que sabe a verdade e a verdade está ali e a verdade é aquela, embora todo mundo tente dizer que não, saca? Achei um filme bom, não achei um filme zoado, achei um filme bom. Não sei por que ganhou a Palma de Cannes. O Márcio vai ter que explicar isso para mim. Bom, é isso. O primeiro sobrevoo é isso. Eu queria ouvir vocês aí, para depois a gente começar a dar mais 2 centavos aí na conversa. Muito bom, Fernandinho, muito bom. Bom sobrevoo. Leandro, eu quero fazer um bate-bola. Abre o microfone aí, vamos lá. O que você acha de Um Anjo Exterminador do Buñuel? Não lembro do filme. E assisti, mas eu não lembro do filme. Eu lembro de outros do Buñuel. Cléo de 5 a 7 da Vardar. Aos olhos de 2020, ele é maravilhoso. Em 1962, não sei. E o Processo de Joana d'Arc do Bresson? Adoro o filme, mas sofro. Então fala um pouquinho do porquê o Pagador de Promessas ganhou desses 3 filmaços em Cannes e fala suas impressões sobre o Pagador de Promessas. Vou responder a sua pergunta, mas eu vou contar um pouquinho da minha história com esse filme, porque é a terceira vez que eu vejo o filme Pagador de Promessas. E da primeira vez que eu vi, eu confesso que eu não tenho memória, porque eu era adolescente e eu lembro que esse filme ia passar na Cultura num horário assim tarde. E eu lembro de eu brigando com o meu pai, porque eu queria ficar acordado até mais tarde. E ele não deixando eu ficar acordado até mais tarde. Então, meio que nessa história, eu não lembro se eu peguei o filme assim em partes e eu fingia que estava dormindo e voltava, sabe? Mas eu lembro, aquela cena final, ela sempre ficou na minha cabeça, assim, ela nunca deixou de sair da minha cabeça, né? O fim do filme. E eu devia ter, assim, sabe essa coisa de menino ir para a escola no outro dia? E o pai querendo que você durma, você, tipo, ligado ali?
E eu gostava muito da programação que passava na TV, assim, depois da meia-noite. Então, essa foi a primeira vez. A segunda vez, eu vi esse filme no Centro Cultural São Paulo. Mas aí eu já era adulto, já tinha mais de 20 e tantos anos, e eu saí bem deslumbrado do filme, né? E agora essa terceira vez para comentar aqui no podcast, que é sempre diferente. Sempre que você vê o filme para comentar aqui, parece que liga umas antenas que você não tinha ligado, né? Então, não agradeci, mas eu queria agradecer ao Márcio. Queria ver o Márcio falando de cinema nacional, e acho que falar desse filme é sempre um prazer, assim, porque além dele ser tudo isso, ser tão representativo do Brasil, eu não consigo responder para você porque ele é melhor do que Cleo das 5 às 7, ou porque ele é melhor que... Eu não consigo responder, porque os prêmios têm um contexto ali que eu não vivi, assim. Eu acho que, aos olhos de 2020, fazendo esse voo panorâmico que o Fernando fez, todos esses filmes estão grandiosos, porque todos os filmes que você falou, eles sobreviveram. Chegaram até nós, né? E a gente está falando de 1960. Vão-se aí, quantos anos? 70 anos. Até cortou. 70 anos, você viu? Cortou. Não quero mais ouvir. Tá velho. Não quero mais. Acho que o Leandro vai cancelar. Vamos cancelar o Leandro. Falou bobagem. Esse freeze frame dele ficou divo. Ficou lindão, né? Olha, que homem. Massa. Bom, eu vou passar para o Márcio, o Leandro depois conclui. Vamos lá, né? Senão a gente também perde. Voltou! Então encerre aí. Tá. É que eu vou falando, né? E é muito louco. Bom, é um filme que sobreviveu e é muito bom olhar para ele aqui com os olhos de 2020. Isso eu acho que é muito interessante, porque fiquei pensando que algumas pessoas dali ainda estão vivas, né? Estão aqui ainda nesse plano, e são essa história viva do cinema nacional, né? Porque o filme em si, ele é simples. Eu não sei se é essa palavra, mas ele é difícil arrumar adjetivos, né? Mas ele se passa basicamente na escadaria da igreja, né? Ele tem praticamente uma locação muito forte no filme. E aí, eu falei que ele é simples, mas ele não é nada simples, porque na escadaria da igreja tá com quantas pessoas o tempo todo ali, né? Quando o filme vai enchendo, aquilo vai movimentando lá a cidade, o boteco e tudo mais, ele vai ficando um filme difícil de... Fiquei imaginando um diretor ali fazendo aquela figuração dar certo, né? É incrível. Bom, eu me perdi para variar, mas eu vou querer... O Márcio é o último? Ora, temos um Henrique aqui, né? Temos um Henrique aqui. Né? Vai se perdendo no meio do caminho. Não, deixa o Márcio falar agora, depois eu falo. Eu me perco, mas eu me acho que eu preciso das provocações do Fernando. O Fernando é crucial sempre nas minhas... Porque ele cutuca e aí eu vou. Geralmente no começo eu só... Como o Vitor falou, eu sou um dançarino, né? Então... Márcio. O Márcio fala agora, Vitor fala. Márcio, vamos deixar. O pessoal está clamando já. Quero ouvir o Márcio, esses pangaré. Façam reverência, por favor, todos façam reverência. Muito bem, eu vou começar a falar. Vai, Marcelo, o que você acha do Pagador? Fala um pouco vou fazer do que você acha do filme. O Leandro havia mencionado que não sabia por que ele havia sido premiado, e é legal a gente comentar com a audiência do Obsessões como funciona a premiação de festival. É um pouco diferente de premiação de Oscar, por exemplo.
Festival de cinema, ele monta um júri, né? Você organiza um júri com X pessoas. Eu acho que varia ao longo da história de Cannes a quantidade de pessoas. Já houve anos com 9, com 11. E nesse ano de 62, o presidente do júri foi o François Truffaut. Tem uma história engraçada, inclusive, que certo dia o Anselmo Duarte, que é o diretor do filme, e o Oswaldo Massaini, que é o produtor, ou era o produtor, né, porque os dois morreram, eles estavam num café e eles olharam o Truffaut à distância. E o Oswaldo Massaini disse assim, poxa, eu vou dar um presente para o Truffaut. E foi levar um LP para o Truffaut. O Truffaut deu a maior sova nele, disse assim, você é louco de querer presentear o presidente do júri, você nem deveria estar falando comigo. Isso é uma história documentada, o Anselmo Duarte até comenta isso em entrevista. E nesse ano foi o Truffaut o presidente. E aí a gente vai tentar entender como funciona a cabeça do Truffaut. O Truffaut é um cineasta da década de 50, começa nos anos 59 para ser... Ele fez curtas antes, né? Então, nos anos 50 ele já está fazendo suas curtas-metragens, e aí ele se destaca com Os Incompreendidos, em 59. O Truffaut, ele é da corrente do Bazin. Então, ele vem de um pensamento realista. Ele vem de pensamento realista. O Vito, ele trouxe alguns filmes que disputaram com o Pagador de Promessas, a Palma de Ouro. Vou lembrar eles. Ele trouxe, por exemplo, O Anjo Exterminador, do Buñuel. O Anjo Exterminador do Buñuel não é um filme realista, é um filme alegórico. Ele trouxe O Eclipse. Aliás, tu não citou O Eclipse, mas O Eclipse do Michelangelo Antonioni estava disputando. Os filmes do Michelangelo Antonioni não eram realistas. Ele era, inclusive, dos diretores italianos contemporâneos a ele, o único que não era realista, ele e o Fellini. Ali tinha o De Sica, tinha o Visconti, o Lutino Visconti, tinha o Rossellini, todos eles eram realistas, mas o Antonioni nunca foi. Ele era um diretor rico, ele não tinha essas pretensões de fazer um cinema social. O outro que você citou foi o do Bresson, o Processo de Joana d'Arc. Bresson nunca foi realista, inclusive Bresson ele é totalmente antirrealismo. Aí tem a Inês Varda, aí tem um detalhe, de fato a Inês Varda, em Cléo 1057, ela faz um filme bem realista, um filme que se passa em 2 horas, né? Ele aborda quase em tempo real a trajetória dessa protagonista. Aí tem um porém, ela é mulher, né? E a gente sabe como mulheres são tratadas na indústria de cinema desde hoje até sempre. E finalmente teve o Longa Jornada Noite Adentro, do Lumet, que é uma adaptação de uma peça teatral, e o Lumet encenava como uma peça teatral. Então, O Pagador de Promessas, talvez, ele é o filme mais exótico, por ser um filme brasileiro. Você tem aqui vários filmes europeus, filme espanhol, italiano, francês. E dentre esses filmes exóticos, digamos assim, que exaltasse uma filmografia diferente, ele é um filme realista. Ele é narrado de uma forma realista. De fato, ele faz alguns comentários interessantes sobre a situação política brasileira e comentários atemporais. A gente pode falar isso depois. Mas ele é um filme mais realista do que todos esses. Então, talvez justifique o prêmio dele. Por exemplo, imagina que ano passado Spike Lee premiou Titane. Uma coisa que ninguém nunca vai entender. Como é que aquele júri presidido pelo Spike Lee premiou Titane? Então, tentar entender cabeça de júri sempre é um pouco difícil. A gente precisa ir um pouco nas obras deles. Talvez justifique a premiação do Pagador de Promessas. E, inclusive, foi indicado ao Oscar, né? Acho que o Vitor não citou. Ele foi indicado ao Oscar, ele perde para o filme do Serge Bourguignon. É um filme francês, agora o nome fugiu da cabeça, mas ele perde. Provavelmente um filme que já se perdeu no tempo. O Pagador de Promessas está aqui vivíssimo até hoje. Bem, eu acho que você... citar, Marcel, é o primeiro filme sul-americano a concorrer ao Oscar internacional. Foi, né? O Pagador de Promessas. Eu pensei que tu ia citar o filme do Serge Bourguignon. Eu não lembro. Não, eu estou procurando aqui o nome, mas ainda não achei. Bourguignon é quase como escreve a carne, tá? Beef Bourguignon é parecido como escreve. Ixi, eu me perdi. Olha, baixou o Leandro aqui, eu me perdi. Ih, Laia. Então isso explica talvez o contexto da premiação do filme. Agora, sobre o filme em si, é interessante que o Anselmo Duarte era ator. E ele, quando ele vai começar a dirigir filmes, ele é muito rechaçado pelos diretores centrais do cinema brasileiro, como o Nelson Pereira dos Santos, como o... Ai, gente, ele tá na minha cabeça, das Diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha. Inclusive, o Glauber é um grande babaca, né? Embora um baita diretor, mas ele, como pessoa, é um grande babaca.
Ele sempre foi um cara muito escroto com as pessoas com que ele não concordava, ele sempre foi muito enfático, ele parecia achar que as pessoas não tinham sentimento. E ele era um crítico muito ferrenho do Anselmo Duarte. Eles achavam que o filme dele era muito simples, vocês citaram isso, e de fato é um filme muito simples. Mas qual o problema de ser simples? É um filme simples que ele parece, em 62, ele lembra muitos filmes que a gente vai assistir da década em 2000, no cinema americano, a partir dos anos 70, mas com mais frequência dos anos 2000, que são filmes que envolvem a mídia e grandes situações de comoção popular. Você tem Um Dia de Cão, eu acho que é um grande exemplo. O Pagador de Promessas predata Um Dia de Cão, em como você tem a interferência da imprensa para transformar uma situação X em algo sensacionalista a ponto de levar... A gente pode falar spoilers aqui? De levar o protagonista à morte. Pode, de levar... Além disso, o filme 60 anos depois, quem não viu vai ver. Não, calma, 70 não, a gente não está em 2032. Não, 60 e poucos anos, já dava para ter disso. Eu falei 70, mas foi um problema de matemática mesmo, são 60. Eu achei o nome em inglês aqui do filme do Bourguignon, Sundays and Cibele. Sempre aos domingos. Sempre aos domingos. Então é isso. Sempre aos domingos. Então, ele predata esses filmes. Ele predata Um Dia de Cão, em que a gente vê O Quarto Poder, que é um filme do Costa Gravas com John Travolta e Dustin Hoffman. Ele predata esses filmes em que a imprensa, ao invés de noticiar, ela sensacionaliza de tal maneira que escala para um lado pior. E não só isso, ela além desse poder que esse filme tem para falar da imprensa, e convenhamos, né? Quando a imprensa é responsável, causa cada dano, e são danos irreparáveis. Além disso, ele vai falar de algo que o Brasil é impregnado desde sempre, que é a intolerância religiosa. Gente, não dá para falar de religiões de matriz africana no Brasil, que a pessoa já é logo perseguida. A pessoa já é chamada de macumbeiro, a pessoa já é chamada de, enfim, todos os piores termos possíveis associados a isso. E o filme fala também de intolerância religiosa. Primeiro, o padre, ele questiona a promessa feita por Zé do Burro, porque foi para salvar o burrinho dele. E dane-se se foi para salvar o burro dele, se foi para ele fez uma promessa, ele fez um pedido e o pedido dele foi atendido. Ele está fazendo exatamente aquilo que a doutrina católica diz para ele fazer. Mas o pior dos crimes dele não é esse, não é o burrinho. O pior dos crimes dele é ter feito a promessa no terreiro de Candomblé. Nossa, o padre fica louco, o padre fica insano, possesso. Isso até hoje, gente. A gente está 60 anos depois, até hoje, se você falar de uma religião de matriz africana, o que acontece? Você é extirpado da sociedade, você não serve para nada, você é um macumbeiro. E não é assim. Então o filme já trata de um tema que é atemporal. Pelo menos durante 60 anos, há 60 anos ele é atemporal. Ele fala da imprensa, ele fala disso, e ele fala com uma grande simplicidade, porque ele defende a humildade do seu protagonista diante da soberba daquelas pessoas que cercam. E ele transforma tudo aquilo num grande berço para discutir também capitalismo. Não sei se vocês se lembram como o dono da venda, ele insiste para que as pessoas continuem lá, porque está vendendo muito. Ele está ganhando muita grana. Brinca também com a ideia de falsos profetas. Zé do Burro começa a ser visto como um grande falso profeta da sociedade de lá. Então, eu acho que a simplicidade dele, ela esconde uma complexidade de temas muito ampla. E mais importante do que só a complexidade de temas, todos os temas muito bem tratados, diante de um personagem muito bem construído, que é o Zé do Burro. Eu tenho algumas ressalvas, mas a gente está falando de um filme da década de 60, da construção da personagem da Glória Menezes, a saudosa Glória Menezes, que ela é uma adúltera, né? Ao longo da narrativa ela se torna... Primeiro, ela é muito crítica ao Zé do Burro, por todo caminhar, ela não é tão companheira assim, e também porque ela é adúltera, né? Sempre acaba sobrando para a mulher nessas horas, mas a gente está na década de 60, embora isso a gente não possa passar pano porque é nos anos 60, já que, enfim, a gente entende a mentalidade da época porque a gente vive hoje coisas parecidas ainda. Acho que falei muito já. Caralho, mano, eu acho que foi a melhor fala de todas as obsessões, assim, eu nunca aprendi tanto numa fala só, sacou?
Com exceção das falas do Matheus, porque o Matheus também, quando coloca para falar, e se ele conseguir puxar um Freud ali no bagulho, ele sempre tira um fio do Freud, aí ele vai abrindo as portas, velho. Quando você vê, mano, é 2 horas da manhã. Ele tá aí, ó, o Matheus tá aí, Vi. Eu vi, o Mateuzinho está entre nós. Primeiro, Matheus, você viu o filme, meu amigo? Claro que eu vi, pô. Claro que eu vi. Seu som tá muito baixo, Matheus, desculpa, viu? A gente tá com problemas técnicos. Não, beleza, eu vou arrumar o som. Acha aí o microfone, depois a gente continua. Poxa, eu quero ouvir o Maurício. Já babaram tanto o Maurício aqui. Eu quero ouvir o cara. Pô. É Matheus, né, Maurício? Ah, tá vendo? Então vocês babaram outra pessoa. É de vocês. Se eu não entendi, a culpa é do transmissor, não é do receptor. Eu falei que é diferenciado, Fernandinho. Eu falei, pô, é outro nível, né, cara? Como que eu vou falar depois do Márcio? Errou, velho. Fudeu, né? Não, a gente não tinha jogado para o Matheus, que acabou de chegar? Deixa o Matheus fuder, Vi. Deixa o Matheus Tá bom. falar. Tá melhor o Vocês microfone aí, Vocês Matheus? estão de sacanagem, né, cara? Estão me ouvindo agora? Tá bom, tá bom. Tá ótimo, vá. Eu segui o conselho do Matheus. Leandro e coloquei o celular aqui para captar o som. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela presença. Desculpa aí o pequeno atraso. Não tão pequeno, a depender da Não, avaliação. Pix, eu só aceito desculpas por Pix. Então, mas hoje em dia daria pra... Já imagina, né? Se a igreja aceitasse Pix na época lá, né? Que comprava os terrenos no céu e tal, mano. O bagulho ia ser louco demais, cara. O bagulho ia ser louco demais. Matheus, traz aí então a sua visão freudiana, então, já que já colocou Freud, pode ser lacaniana, vai pra onde você quiser, meu amigo. Do Zé do Burro. Não, Me não é fala nem- quem é o nem- Zé do Burro. Nem a visão, não. Na verdade, eu vou fazer algumas perguntas aí pro Márcio, para ele retomar algumas coisas e também ouvir vocês, ficar aqui na minha. Não vou chapar, não. Mas tem uma coisa que me vem à tona nesse filme, não só nesse filme, mas em outros filmes também do cinema novo, que é a questão de você ter personagens que são simbólicos, né? Nesse filme tem alguns personagens que eles são icônicos. O Márcio citou a mulher adúltera, mas nós temos aquele poeta louco ali, aquele cara que faz os cordéis ali, tem a polícia, tem o cafetão, o malandro, o cara da capoeira. Então tem esses avatares, assim, né? E o que remete muito, inclusive, à própria origem, né, do trabalho, que é a peça, né, de teatro. Mas não sei porquê, me lembrou muito temas e autores como, por exemplo, tipo Gil Vicente, coisas assim como Altos. O Alto da Vaca, né? Isso, ou cordéis, né? Você tem vários populares ali à volta daquela pessoa, e as coisas vão sendo meio que dragadas por aquele centro ali, né? Que, aliás, belíssima aquela escadaria, né? É incrível aquilo ali. A escadaria é o palco do filme, né? Então, eu queria, na verdade, perguntar para o Márcio, assim, né? Esse filme, ele resgata referências, ele reforça referências. De onde vêm esses símbolos aí que aparecem no filme? Se vira, Márcio, aí, ó. Você veio, Se quem mandou vira. vir? É interessante uma coisa. O Pagador de Promessas, embora contemporâneo ao cinema novo, ele não é do cinema novo. Ele é, inclusive, como eu falei, a gente conversou no iniciozinho, o Anselmo Duarte, ele não era persona grata no cinema novo. Ele chamava o cinema dele de simplório, chamava o cinema dele de rasteiro, que apelava a emoções muito básicas. O cinema novo, ele tem aquele velho mantra, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e ele era um cinema muito politizado, um cinema que visava quebrar a ideia de mostrar do Brasil um país sem problemas. Não, vou mostrar o Brasil como ele é, vou lá no sertão, vou mostrar a gente morrendo de fome,
Tem até um termo, estética da miséria, para isso. Vou mostrar a galera do sertão sofrendo com seca, com fome, jagunço. Minhas narrativas vão contar essas histórias reais dessas pessoas que são esquecidas pela sociedade. De certa forma, O Pagador de Promessas é um filme do cinema novo, embora rejeitado, porque ele tem exatamente esses mesmos papéis. Ele é um filme que fala sobre pessoas marginalizadas. O Zé do Burrão é um cara muito marginalizado, pobre, tem um terreno minúsculo. É um filme politizado. A gente tem a ideia, quando a gente fala de política, parece que a gente está falando de partidarismo. Ser politizado é ter comportamento político, é se enxergar como um agente político dentro da sociedade. E o filme é muito politizado, o filme fala da Igreja Católica, o filme fala da imprensa, o filme fala do governo, já que ele faz uma crítica, ele mostra que uma pessoa que toma o papel de ficar doando, por exemplo, metade do seu terreno é chamado de quê? De comunista. Até hoje, né? Até hoje a gente usa esse termo. Então, todos esses elementos acabam sendo elementos que remetem ao cinema novo, embora ele não seja oficialmente canonizado como filme do cinema novo. Eu acho que é importante chamar atenção para isso. Cinema novo vai ser o Glauber lá com os filmes dele, o Nelson Pereira dos Santos com Vidas Secas, você tem os Fuzis do Rui Guerra, tem tantos outros filmes que estão bem focados, e são muito parecidos, né? Você tem agora, recentemente, o Sertânia, de 2018, que seria uma espécie de retorno ao cinema novo do recém-falecido Geraldo Sarno, que é um neo-cinema novo, digamos assim. Na verdade, não chega a ser um cinema novo, porque não é um movimento, mas é um retorno, né, como se fosse. Mas respondendo, Matheus, eu acho que esses arquétipos, né, eu tenho lá minhas ressalvas de falar estereótipo, porque eu acho que estereótipo está sempre associado com algo negativo, pejorativo. Esses arquétipos é muito da mentalidade, a mentalidade da época e mentalidade também do Nordeste na época. Eu sou do Nordeste, né, então eu estou falando com propriedade. O nordestino costuma ser muito machista, sobretudo do interior do Nordeste, eu acho que até mais aí do que no Sul. Talvez seja um machismo mais explícito, o machismo na palavra, o machismo nos costumes também, né? A mulher toma conta. Então, quando você vai falar da mulher adúltera, por exemplo, você já tem um elemento que retrata muito bem a mentalidade do período, um período em que o padre da igrejinha da cidade era o grande poder da cidade, né? Um dos caras mais importantes da cidade. Eu acho que vai muito da mentalidade da época, como se retrata essas pessoas, como você retrata esses tipos de pessoas de uma forma cinematográfica. E Vitor, tu não falou nada ainda, Vitor, fala alguma coisa, cara. Não, é que assim... Vai você, Vitor, agora. Vai você tá colocando aí... Tá só no narguilé, cara, tá só no narguilé. Eu tô só ouvindo, eu tô aprendendo, eu tô igual no clube aqui, eu vou aprendendo com você. Vitor, eu tô com medo daquele teu livro ali que tá vertical, porque ele é em cal, mas se trocar o A por E, vira em céu. Pega malzão. Eu já tinha reparado nisso, cara, e toda vez eu fico olhando assim, e é uma coisa meio estranha, assim, né? Se você fosse um analista virtual, né, um psicanalista, e tivesse isso atrás, a pessoa ia ficar meio perturbada com isso, né? Não, deixa lá. Olhando assim. Então, é muito bom, deixa lá, pô. Que a gente falou aqui sobre a Montanha Sagrada, e a gente virou todos somos seguidores do Jodorowsky. Só tu sabia que aquela edição do Cinema Surrealista, te lembra dela? Eu pensei em discutir a Montanha Sagrada ou É o Topo, mas eu disse, cara, a Montanha Sagrada não vai pegar bem com uma galera lá. Aí eu botei o Holy Motors. Eu botei o Holy Motors, que foi melhor digerido. E ainda foi digerido com dificuldade, né? Mas eu acho que deveria colocar, injetar na galera a montanha, porque a montanha é necessária. Mas eu não gosto tanto assim da montanha, sabe? Eu não sou o maior fã, defensor do mundo da Montanha Sagrada. É um bom filme, mas... o problema é que surrealismo não tem... Eu acho que é aquela história, arte abstrata. Não tem como a gente ficar conversando sobre arte abstrata, né? Porra, eu acho que dá, velho. Não, eu digo assim, para enfatizar a avaliação, porque é uma coisa tão subjetiva. É uma muito coisa individual. Porque nem todo mundo conhece os símbolos que são tratados, né? Os símbolos exigem um conhecimento prévio do surrealismo, não é simplesmente um choque de imagens que pressupõe um conhecimento só de linguagem cinematográfica. Você tem que ter linguagem de mundo também.
E esse Incal, ele acabou começando a desenhar depois que o Duna deu errado, né? E vai ser, acho que, quem é que vai fazer? Algum diretor famoso aí, do Jojo Rabbit. Tá vivo ainda, né? Não, do Jojo Rabbit, ele que vai fazer a O Taika. adaptação. Não, mas o Jodorowsky tá vivo ainda, Tá vivo, né? 93 anos. Ele tem o Insta dele, ele sempre fala sobre tarô, ele dá aula de tarô todo sábado de manhã. Eu assisto. Você vê como a gente é seguidor, mano. É meu mentor intelectual e espiritual aí. O Jodorowsky é muito doido mesmo. Eles fariam a promessa no terreiro de Jodorowsky. Total. Vocês chegaram a ver A Floresta Perdida? Não é dele, mas é uma animação contemporânea às obras dele. Eu vou ver, porra, vai ser massa. A Floresta Perdida? Não. Eu acho que é A Floresta Perdida. Mas não fala é aí. Aquele O Mundo Fantástico? Aquele que é o cara azul? Não é A Floresta... Não, calma. Não. Beleza. Um Mundo Fantástico, o nome desse filme? Como é o nome do filme em inglês? A gente comentou, sem gravar aqui entre nós, lembra daquele lá? O Fernando que indicou. Planeta Fantástico. Planeta Fantástico. Planeta Fantástico. É o que tem no MUBI, é uma animação, é isso? E o que é A Floresta Perdida? Sim, é isso que eu tô falando mesmo. Do cara, da criancinha que tá correndo com a mãe, aí de repente o cara gigante pega. Isso! É isso aí. Faz sexo entre os planetas, a lua, uma loucura total. Aquela animação francesa lá? Jesus. Bom, vamos voltar pro realismo, então. Vamos voltar aqui para o Anselmo. Deixa eu só falar um pouquinho, porque né, depois do Márcio é difícil falar. Mas eu vou falar, foi a primeira vez que eu vi o filme inteiro, assim. Eu já tinha visto a cena final, que é clássica. E essa semana eu acabei conseguindo ver outros filmes do cinema novo, né? O Márcio fez toda a referência aí sobre não ser. Eu também fui atrás para entender o porquê não, que é essa rixa mesmo, né? Principalmente até porque ele era o galã, né? Ele era um grande galã da Veracruz, o Anselmo Duarte. Então, aparentemente, ele já era um cara que estava a pró-estúdios. E daí o Glauber, o Joaquim, o Rui Guerra, eles eram totalmente avessos a essa estética hollywoodiana, né, da nova Hollywood lá de trás, que era a cópia da Veracruz, né? E ele era o grande galanzão mesmo da Veracruz, Anselmo Duarte, ele virou diretor e acabou adaptando esse filme aí. E tem até uma fala do Glauber que ele pega uma história de esquerda, mas colocou um olhar de direita no filme. Vai entender. Mas é essa briga de egos, né? É o que o Márcio falou. Esse cara parece ser muito egóico, né? Um cara gigantesco. E o Anselmo depois respondeu, falou: esse cara do cinema novo é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, mas é uma merda na tela. Então, assim, virou rixa mesmo. Até concordo em certo aspecto. Ele falou isso? Falou. Cara, o Glauber era muito escroto. Não sabia que ele tinha falado isso, não, velho. Não, quem falou isso foi o Anselmo respondendo o Glauber. Né? Que demais essas tretas, velho. Porque tem isso, né? Ele foi rejeitado até depois de ganhar a Palma de Ouro, piorou isso, né? Porque o Glauber, o Kaká, esses caras que eram os criadores do cinema novo, desse movimento, eles se sentiam os donos do cinema brasileiro. E daí vem um cara que vem da indústria, é bonitão, não é nordestino e faz um filme sobre o Nordeste. Aí ficaram putaço, né? O cara ganha o Cane, ganhou do Buñuel, foi essa fala do Glauber. Cara, como assim ele ganhou do Buñuel? O Glauber era muito escroto, gente. Se vocês assistirem entrevista... Não, ele era um cara muito inteligente, ele era um cara que tinha uma orientação política muito bacana, eu acho que todos nós nos filiaríamos a ele, mas ele não era agregador. Nada. Ele não... ele parece... Sabe o que ele parece, Vitor? O dono da bola. Tu lembra dessa figura fantástica dos campinhos e das quadras? O dono da bola. Se não for para jogar do meu jeito, eu não jogo. E eu levo a bola comigo. Eu não gosto, eu não tô falando isso agora, o Vitor sabe, ele já participou, eu já falei do Glauber, não sou fã do cara, sou fã do artista, mas do cara, acho que ele devia ser um cara muito, muito negativo para desagregar, diferentemente do Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, que ele era um sujeito muito simpático. Eu sempre tive essa versão também, até porque os filmes dele são dificílimos de entender, pelo menos para quando eu tentei ver, sei lá, 10 anos atrás eu tentei ver, não consigo, é aquela coisa hermética, aquela coisa que
não faz sentido para mim. Talvez hoje vendo eu tenha uma outra cabeça. Eu até vou tentar ver, quando a gente postar aqui para colocar filmes da mesma época. Eu consegui ver Vidas Secas, eu consegui ver Os Fuzis, eu consegui ver Macunaíma, eu consegui ver alguns clássicos dessa época também. E, para mim, conversa total com o cinema novo, apesar da estética. Porque a estética é o que a gente falou, é esse filme corrido, né? Um filme normal, né? É horrível falar normal, mas é um filme normal, é um filme que tem começo, meio e fim, não é aquela loucura que parece as coisas do nada. Tipo, Macunaíma, nasce um cara, daí ele vira branco, daí volta a ser negro, volta a ser uma criança. Não tem essa loucura, surrealismo incrustado ali. Mas sobre o filme, eu gosto muito até de ver nos anos 60 o Brasil fazendo um filme com tanta diversidade e colocando um realismo total, né? Porque tem a capoeira, igual vocês falaram, tem o candomblé, tem as baianas, tem a polícia, tem a imprensa que o Fê falou logo no começo. Então, são temas que ainda são tão atuais. A gente viu Café com Canela recentemente, a gente comentou aqui. Algumas dessas referências estão ali até hoje. Até hoje, eles fazem parte do Brasil. Então, o Brasil mudou muito pouco nesses 60 anos. Isso é ruim de ver. Eu acho até triste de ver um filme tão antigo e acontecendo mais ou menos as mesmas coisas que talvez acontecessem hoje. Uma das coisas que me incomodou um pouco é a dublagem, porque são filmes dublados, né? Ele não tem a captação de voz na época, mas é o que tinha na época, então não dá para criticar como filme, mas é uma coisa que a princípio me tira um pouco, mas depois esquece. Como o Márcio falou, tem o abuso da mulher, né? Ela é estuprada ou assediada ali muito fortemente, isso daí aconteceria hoje também, então não dá nem para falar que é a forma como ele colocou, porque é algo que aconteceria hoje, acontece a cada 7 horas uma mulher é morta, feminicídio, então, infelizmente, mudou muito pouco. As cenas da escadaria me lembram muito o Encoraçado Potequim ali em algum momento, eu acho aquilo absurdo, o que ele conseguiu fazer é uma referência, não vou falar cópia, mas acho que é uma referência mesmo. Aquela escadaria é lindíssima mesmo, igual vocês falaram. E toda a lógica de ele levar uma cruz, andar 7 léguas, igual ele andou, por uma crença dele, só dele, e virar aquele escarcéu todo, diz muito mais do Brasil hoje, cancelando as pessoas, que a gente cancela por qualquer coisa, mas também a gente enxerga outra forma de entender também. Aquele padre, ele teria que ter aquela opção, ele não teria como ser contra aquilo, porque é uma blasfêmia para ele, para o que ele acredita. Então, é compreensível, apesar de abominável, a meu ver. Então, eu gosto muito, acho muito atual, o que eu falei já, é ruim, e é interessante de ver quão atual ainda é um filme desse. Gosto muito também das atuações, igual o Fernandinho falou, achei muito boa, principalmente o Vilar, né, como Zé do Burro, é um personagem super complexo, apesar da simplicidade dele, ele tem aquele desejo e ele não arreda o pé. Até a morte, né? Igual o Márcio falou. Até ser crucificado. Ele vai entrar lá. Não importa como. Eu vou entrar. Então, diz muito sobre o brasileiro. Aquele brasileiro que não desiste nunca. Essa lógica do brasileiro que não desiste nunca. E também falam muito da malandragem brasileira. Porque tem o malandro, tem a prostituta. Então, o Matheus falou sobre os arquétipos ou sobre esses avatares, como a gente costuma falar aqui. Que são muito Brasil. É um Brasil muito Brasil. Então, acho que por isso também é um filme que ainda é um clássico, virou um clássico e vai continuar sendo um clássico, porque o Brasil também mudou muito pouco. Eu queria que esse filme tivesse envelhecido mal. Meu desejo era esse, porque o Brasil envelheceu mal. É mais essa visão que eu tenho aqui para começar, e também não me alongar muito, porque a gente já está falando um tempão aí, e o Márcio tem que dormir, que o Márcio dorme cedo, que eu sei. Eu pensei que eu fosse fazer uma ilação imprópria, mas você lembrou do Eisenstein, cara. Eu falei, porra, porque tem escada, você lembra do Eisenstein, né? É muito forte aquela cena do encoraçado. E eu falei, mano, eu lembrei do Einstein, mas eu não vou falar porque vai ser muito trouxa falar isso. E, de fato, ainda bem que você falou, porque aí eu me senti menos... Aí eu sou o trouxa, é isso? Menos trouxa, não, eu senti... Tá bom. Não, eu falei, o moleque viu a mesma coisa que eu vi. Agora, eu tenho uma crítica ao filme.
O ponto, não é novidade, nunca é o ponto novidade. de crítica que eu tenho é que não tem música. A trilha sonora De é uma novo, bosta. de novo. Assim, Ah, Fernando, não. Peraí. Acorda, Eu Fernando, prestei acorda. porra da Realismo, música. Fernando. Eu Realismo, sempre Fernando. Eu sempre presto atenção na porra da música. A música, pra mim, tem que ser como se fosse um ator no filme, sacou, velho? Se tem a porra da música conduzindo junto com o cara conduzindo a cruz, aí eu falo, porra, esse cara... Então, eu acho que o Anselmo não fez um bom trabalho no que diz respeito à música, porque o Glauber, com todos os seus defeitos, ele sabia colocar música no meio do filme. Tá ligado? Ele sabia a hora de colocar a porra de uma trilha sonora ali que você ouve a trilha e você fala, caralho, velho, era isso que tava faltando. E no Pagador de Promessas eu não Corta vi ele, Márcio, corta ele. Vocês ouviram corta essa ele. música? Que música tão foda tem assim? Eu não lembro de nenhuma Só música. o berimbau ali, velho, já é mais Brasil do que Brasil, cara. Pô, tá a capoeira inteira ali, velho. Eu tô pensando, eu tô com pena dos filmes que não tem música, tadinhos deles. Tipo Os Pássaros. Tô com muita pena deles, cara. Sabe aquele que a gente vai debater essa semana, Vitor, Andy and Lucy? Tô com pena de Andy and Lucy. É que Fernanda, tem um tipo de cinema que ele não tem música mesmo, né? Vem dentro da estética do filme. É uma estética que tenta privilegiar o minimalismo. Não que o Pagador de Promessas seja minimalista, eu não acho que seja. Mas eu acho que tenta aderir a uma ideia de realismo. O Vitor mencionou a ideia do som, é interessante falar sobre isso, né? Naquela época, isso vem do neorrealismo italiano, quando a câmera foi para a rua, não havia ainda gravadores portáteis. Você não conseguia registrar som de forma portátil. Então, você não tinha como ter o som direto. O que fazia? Você filmava e depois você fazia ADR. Você ia para um estúdio e você fazia a gravação de diálogos. Basicamente uma dublagem. Pagador de Promessas. O cinema brasileiro, de cinema novo, também tem muito disso, até porque aqui demorou mais ainda para chegar a esses gravadores menores. E eu concordo com o Vitor, eu concordo contigo também, aquela cena que fica alternando o plano entre a multidão na escadaria e o rosto dele, aquilo ali eu não vou dizer que ele é referência a Potemkin, claro, mas ele é referência totalmente ao cinema soviético, essa montagem que cria um choque, né? É literalmente o que Eisenstein chamava de montagem de atrações. Você fica criando choques entre as imagens, e essas imagens se tornam cada vez maiores. O Hitchcock fazia também isso. Não sei se vocês costumam se lembrar da obra do Hitchcock. O Hitchcock costumava fazer 3 planos, né? Ele fazia um degradê, digamos assim. Ele começava no plano aberto, aí passava alguma coisa na frente da câmera, plano médio, passava alguma coisa, plano muito fechado. E tem isso também, que a câmera vai se aproximando mais dele. Então, eu acho que é uma combinação de aprendizado cinematográfico. O Anselmo não era diretor, né? Então, ele acaba... A estética do cinema dele, o estilo dele, acaba devendo muito ao estilo do que ele consumia mesmo. Eu acredito que ele até fez curso de cinema, não sei, não tenho certeza, mas ele vai aprender com os outros. Então, ele vai implementar a linguagem dos outros e adaptar a sua. Diferentemente de outros que nascem já com um estilo muito formado, um estilo muito pronto. Mas, cara, música para ti, ó. Música para ti, ó. Matheus, complementa aí. O Leandro também, se falar um pouco, meus amigos. Eu queria que o Fernando trouxe aí uma crítica. Eu também tenho uma crítica, mas não é ao filme, mas ao personagem. Gente, eu fico tão irritado com o Zé do Burro, cara. O Zé do Burro me irrita tanto, cara. Às vezes eu tenho vontade de entrar na tela e dar uns tapas na cara, assim, dele, né? Porque o Zé do Burro, cara, ele é como se ele encarnasse, assim, na figura de Sócrates, Cristo, assim, vamos dizer assim, né? O cara que ele morre pela sua convicção, ele não cede a ninguém, ele é honesto, ele é manso, ele é um popular, ele não tem aspirações, ele não tem desejos, ele é quase a figura, né, já que a gente estava falando de arquétipo, do bom selvagem, vamos dizer assim. E como a gente falava, vamos dizer aí, da questão desse retrato do Brasil, né, e que também aparece em todos os filmes do cinema novo,
Fico pensando, né? Se todo brasileiro precisa ser o Zé do Burro, nós estamos fodidos, cara. Porque assim, o Zé do Burro é um trouxa, cara. O Zé do Burro é como se fosse o parvo lá do Gil Vicente, né? E obviamente, né, que essa é uma visão do Zé do Burro. O Zé do Burro não é uma coisa só. Mas olhando por esse lado, olhando esse Zé do Burro, ele me irrita. Ele me irrita muito, porque ele não é, por exemplo, de certa forma, ele lembra um pouco também o Brian, né, da vida de Brian, porque aí todo mundo começa meio que a endeusar ele ali, e ele não. E isso torna ele mais messiânico ainda, né? E essa ideia de que a gente precisa de um messias simples, de uma pessoa pacata, que afinal é moralmente superior ao policial, que é corruptível, ao cafetão, ao vendedor, que é capitalista, aos caras ali da malandragem, que querem se aproveitar do cara, ao jornalista. Cara, o Zé do Burro não existe. Entendeu? Assim, às vezes é essa sensação que eu tenho, assim, de que o Zé do Burro não existe. E se ele existe, cara, tá na hora do Zé do Burro também pegar a cruz e entrar na igreja, cara. Assim, sabe? Porque talvez o brasileiro Revolta médio... do Matheus, hein? O Matheus revoltou, hein? Não é, mas isso é... Quer dizer, nós comentamos, não, porque eu nem participei, né? Mas foi pautado pelo Obsessões a Paixão de Cristo, né? Então acho que também tem a ver com o momento, assim, vamos dizer assim, né? Eu acho muito legal a forma como o sincretismo é tratado e tudo mais, e a religião é uma coisa que diz muito do Brasil. A religião é uma coisa assim que mostra o Brasil. E esse filme ele é exemplar nesse sentido, assim. Parece que é uma cartilha, não uma cartilha no sentido tosco, mas ele vai mostrando assim camadas e a cada cena ele vai me irritando mais, assim. O Zé do Burro, porque eu queria ser qualquer um deles menos o Zé do Burro. Mas ele faz esse papel, né? Eu entendo a irritação, né? A gente tomaria uma decisão diferente, mas é se colocar na cabeça mais ingênua dele. Ele é um homem simples, né? Ele é um homem, ele não tem maldade, ele não tem malícia. E sim, ele é interessante. Todos os personagens desse filme eu não vejo nenhum grande tridimensional, né? Todos eles são muito obstinados com suas crenças e seus. Eles usam termos atomização, né? Cada um deles é um pequeno átomo. Eles não conseguem pensar além do átomo. O padre, por exemplo, não consegue pensar além do dogma burro da igreja. O Zé do Burro não consegue pensar fora da caixinha dele também. Mas eu acho que é para fazer um argumento só. É para trazer uma ideia mesmo desse homem mais simples. Agora, incomoda mais para mim é porque ele faz um contraponto com a Glória Menezes. E a Glória Menezes, se ele é o simples, o humilde, o dedicado, ela é escrota. Porque ela aproveita esse momento de fragilidade dele e vai se engraçar com... Eu estou tentando lembrar o ator que interpreta como é o nome dele? Geraldo Del Rey. Então, o Geraldo Del Rey. É Geraldo Del Rey, né? Vai se engraçar com o Geraldo Del Rey. O bonitão, né? O bonitão. Leandrinho, vai. Ninguém vai se engraçar contigo. Perdão, Leandro. Tem uma fala, eu não sei se tá na série ou tá no filme, que é: não fale de cama para uma mulher de corpo bonito. Que ficou marcada para mim essa série, essa frase, assim. É o estereótipo da época mesmo, né? É a cabeça da época que até hoje existe, mas ao menos está sendo combatida e cada vez um pouco menos frequente, com menos frequência hoje em dia. Mas a cabeça da época não dá para ser leniente, mas também a gente entende, né? Eu acho que onde o Matheus vê a ingenuidade e ele vê raiva no Zé do Burro, eu admiro o Zé do Burro. O personagem me pegou assim.
Não só pela atuação, mas porque por quem ele é, me lembra muito uma coisa meio tipo a força da vontade, assim. Ele tem um norte, ele sabe o que ele quer, e me lembrou muito aquele conto do Guimarães Rosa, que acho que também já virou filme, também é um filme clássico, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Em um determinado momento do conto, o Augusto Matraga fala: eu vou entrar no céu, nem que seja porrete. Porque ele cometeu uma porrada de merda, fez uma porrada de merda, mas ele tinha a linha, ele sabia o que ele queria. E ele vai entrar no céu. Ele fala isso para um padre, inclusive. Eu não sei se no filme é retratado, até porque eu não lembro do filme que eu assisti, do Nelson. Mas essa parte aí me chama atenção, eu gosto. Me causou simpatia o personagem do Zé do Burro. É louco o nome do cara, né? Ele é o Zé que tem o burro. Ele é só isso. A história dele se resume nessa. O nome dele é Zé do Burro, né? Todo mundo conhece ele como Zé do Burro. Ele não é o Zé da propriedade, ele não é o Zé, sei lá, da quitanda, ele é o Zé do Burro. Ele tem um burro. A história dele é o burro. E o burro não aparece no filme. Gente, não tem nada a ver, mas eu vi um filme esse ano no Festival de Berlim chamado Return to Dust, que tem um personagem que é um homem do campo também, que ele é apaixonado por seu burro. E ele não é chamado de Zé do Burro, naturalmente, mas é a ideia de você ter a sua propriedade, a sua família, não deveria ser propriedade, mas ele é entendido como propriedade. Sua família, seu sustento, é o único ser vivo que está perto de ti e tal. Eu acho que tem tudo isso mesmo. Acaba criando uma afinidade, acaba criando uma relação muito perto do familiar. Inclusive, isso aí é um spoiler, viu, Vitor? Porque a gente vai falar sobre isso no encontro. Boa. Bom saber. Mas não conto para ninguém. Eu Leandro, não vou. Você, meu amigo. Tá, eu vou parar a câmera para pegar um carregador, tá? Fica à vontade. Vai, Leandrinho, por favor. Não, eu tô ouvindo aqui e é tão legal falar desse filme e ver que ele tem tanta coisa para comentar e me vem o tema do cinema e memória, né? Como levar essa memória à frente, sabe? Porque é um pouco surpreendente, sabe? Que, sei lá, você precisa se deparar com um filme desse porque você realmente vai atrás. É patrimônio nacional, né? Cultura do Brasil, e diz tanto sobre o Brasil de hoje, de ontem, e de um Brasil que vai ser, né? Diz tanto sobre realização do cinema brasileiro, porque o filme é muito bom. Ele ganhou Cannes também, porque ele é um filme praticamente impecável, né? Tem cenas maravilhosas. Eu que sempre fico reparando nos corpos, né? O trabalho de figuração, os trabalhos quando aparece dança, é maravilhoso. É deslumbrante ver aquelas danças na tela. É deslumbrante ver os trabalhos de corpo do Leonardo Vilar, por exemplo. Tem a capoeira, né? E Fernando, se aqueles atabaques, aqueles berimbais lá não são música, eu não sei o que é, porque mostra uma influência da música brasileira, né? E que até hoje você vai em qualquer lugar do mundo, é muito louco, né? Porque eu já tive a experiência de ir para a Europa com um rapaz que era capoeirista. E ele levou o berimbau. E ele andava com o berimbau na rua em Portugal. E aí as pessoas falavam, é do Brasil, né? A capoeira é uma herança africana. E é muito louco que isso está no imaginário de que, pô, esse cara está com berimbau, ele joga capoeira, ele é brasileiro. Tudo bem, talvez em Portugal tenha mais brasileiros circulando que africanos, né? De todas as partes da África. Mas tem uma coisa ali que é tão nossa e parece que a gente não tem memória, não se apropria e não leva à frente, sabe? Então tem uma questão de história, cultura e patrimônio que precisa ser trabalhada, né? É muito surpreendente que o Fernando vai deparar com esse filme só aos 30 e poucos anos de idade, porque ele chega aqui nessa roda de pessoas que estão realmente interessadas em ver cinema, ou pelo menos comentar sobre cinema, ou estar juntas, para ele deparar com O Pagador de Promessas,
que é um filme que você acha no YouTube, a versão restaurada. Aí a gente podia entrar no tema da restauração, mas aí também o podcast fica longo. Então vem essa coisa do cinema e da memória e de apreciar, de apreciar e, sobretudo, de conhecer, né? Porque, não sei, essa ignorância, vamos chamar assim, né, a quais nós estamos todas e todos submetidos, é assustadora. Ela é clara, assim, ela é evidente. Então, se Fernando Bonitão, Matheus do Burro, o Padre Vitor, ou Deus, quem que eu sou? o Márcio Capoeira puder falar. Vai, Márcio, fala um pouquinho o que você acha dessa memória brasileira aí do cinema. Eu fiquei preocupado que foi acabando os papéis, eu fiquei assim pensando, eu sou o burro? Adúltero, pode ser. Não, porque já teve o do burro, teve o padre, eu fiquei pensando, cara, quem que vai sobrar pra mim, né? Pô, mas o burro é um puta personagem, cara. O burro, apesar dele não aparecer... É o Highlander. Na série aparece o burro, né, na minissérie. E ele passa bosta, né, no burro e tal. Puta, cara, o burro, eu não tenho uma grande simpatia pelo burro. Eu acho sobre a memória do cinema brasileiro que o que aconteceu com a Cinemateca fala muito sobre como nos importamos com a memória do cinema brasileiro. Na realidade, não é só a memória do cinema brasileiro. Teve um documentário chamado Filme Registro Vivo de Nossa História, que fala do papel dos restauradores, né? Enfim, como você descobre filmes perdidos, tipo, tem uma coleção privada de um cara lá no Cafundó da Égua, ou do Judas, onde quer que seja, e Do tem burro. lá do burro, e tem lá um latão com película dentro, então tu vai descobrindo filme assim, e mostra como a arte cinematográfica, por ter nascido como uma arte que não sabia que era arte, mas como uma invenção cinematográfica, foi se descobrir como arte depois. De início parecia só uma invençãozinha divertida, e com o passar dos anos, as pessoas não davam importância, porque era muito popular, as pessoas davam importância para conservar pintura, para conservar livro clássico, primeiras tiragens, no caso, né? Mas não dava importância para o cinema, foi dar importância depois. Para o cinema do Brasil, então, é muito mais difícil, porque a gente tem um período de 21 anos de ditadura militar, que todo período de exceção é um período anticultura, qualquer que seja, não vou falar de direita e esquerda, qualquer período de exceção é um período anticultura, porque a cultura se torna instrumento de propaganda do Estado, sequestrada pelo Estado para se tornar propaganda. Então você teve 21 anos de desmazelo com o cinema brasileiro, com arte, aí você tem mais um período de desmazelo com a arte com Collor, aí você tem mais um período de desmazelo agora com Bolsonaro. Então, você nunca pôde implementar uma política de memória do cinema brasileiro. Eu não sei, Vitor, eu tenho alguns amigos cineastas, e a gente já conversei individualmente com cada um deles. Eu tinha uma ideia de fazer um serviço de streaming em que você tinha, por exemplo, catalogava os filmes pelo estado, tipo filmes do Maranhão, filmes do Ceará, filmes do Pernambuco. Aí você pegava por década, podia pegar por movimento, mas para fazer isso você precisa ter um trabalho. Você estava falando do investimento do projeto para ter um podcast, né? Para ter financiamento de podcast. Imagina para fazer um serviço de filme desse tipo. É uma utopia. O Pagador de Promessas existe hoje porque ele ganhou palma de ouro. Ele é restaurado por causa disso, porque ele se tornou um filme importante no mundo, não só no Brasil. A gente pega Limite. Limite não é o primeiro filme brasileiro, mas Limite é o primeiro filme brasileiro que a gente tem registro. O primeiro filme brasileiro que a gente tem é bem anterior a Limite, só que a gente não vê, e nunca vai poder ver. Inclusive, Limite foi salvo ao acaso também. Limite poderia ter sido perdido. Mostra como a gente dá muita importância para o nosso cinema. Então, Cinemateca, o Museu de São Paulo, tudo isso aí é a prova de que a gente não está dando bulhufas para a arte. Pobre do cinema, né? Ainda mais um cinema politizado igual esse filme, então...
Queria aproveitar que o Márcio citou esse tema. Entrevista ao Márcio, é isso aí, Márcio, se vira agora. Política, e citar mais uma outra coisinha aqui, que é o seguinte, tem muito essa coisa assim, né, que era uma crítica ao cinema novo, e eu não sei exatamente, honestamente, assim, se aplica a esse filme, né? Que é a questão, por exemplo, do cinema novo ser feito como um cinema que faz a denúncia, né, de uma série de injustiças sociais, é um cinema engajado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem que não atinge as massas, né? Vamos dizer assim. Ele não é popular, né? É um cinema que ele fica muito, de certa forma, restrito a certos nichos de classe média ou a certas... a uma recepção, talvez um pouco, não vou dizer assim, um pouquinho mais preparada, né? Talvez isso envolva questões de distribuição, isso envolva questões de produção e tudo mais, mas eu perguntaria assim, né? O Pagador de Promessas, a crítica do Pagador de Promessas, ela chega para o popular, para o povo brasileiro, para as pessoas simples que, por exemplo, estão ali retratadas, sabe? Isso é realmente uma grande interrogação. Eu acho que chega sim, o Pagador de Promessas chega. Agora, o que você está falando é verdade. Eu não vou dizer que o cinema novo, de forma geral, era um cinema difícil de compreender. O cinema do Glauber Rocha é um cinema complexo. Mas Vidas Secas não é, por exemplo. Vidas Secas é um filme muito linear. Os Fuzis é um filme que me lembra muito, inclusive, Pagador de Promessas, pela estrutura de múltiplos personagens, né? Um acontecimento que acaba dentro de um local geograficamente contido, né? Que acaba pulverizando em muitas vidas. São filmes simples de acompanhar. Eu acho uma linguagem acessível, vamos falar assim, simples, parece que uma linguagem mais acessível. Agora o Glauber Rocha não. O Glauber Rocha ele tinha realmente uma linguagem mais rebuscada. E, de fato, eu acho que não alcançava o público que pretendia, alcançava intelectuais, mas é aquela velha história, às vezes, como crítico. Você pode escrever uma crítica dizendo que o raccord utilizado numa sequência emulou um pensamento onírico, ou você pode simplesmente dizer que uma transição tentou trazer elementos de sonho. Você pode usar uma linguagem mais acessível. A linguagem do cinema não deixa de ser uma linguagem. Não estou dizendo que o Glauber não tem direito de usar uma linguagem complexa, só acho que, para os fins que ele almejava, ele acaba alcançando só uma parcela muito restrita. Embora sejam grandes filmes, eu não consigo achar um filme do Glauber Rocha que eu não goste, mas é muito restrito. Agora, o Pagador de Promessas, de forma alguma, é um filme muito simples. Ele associa, ele é tão simples que ele pega elementos básicos. Ele pega o Zé do Burro e associa ele com Cristo. Pronto, a gente pega um país de maioria cristã. Se o país de maioria cristã não conseguir entender um símbolo que é um cara que está vivendo uma via crucis de Cristo, aí a gente joga fora, a gente nasce de novo como nação, porque se tu pega uma nação que é 80% cristã e não entende isso, acho ela muito simples, acho uma linguagem acessível. Quando fala da imprensa, fala diretamente da imprensa, e fala de coisas que eram faladas na época, e que hoje em dia ainda são faladas, o que é mais curioso, né? O filme não envelhece, girando o fato da Glória Menezes. Eu acho que isso envelheceu mal no filme, mas eu acho que só é esse ponto. É interessante o Matheus ter falado sobre isso, porque a maior parte dos filmes que eu vi, seja esse ou alguns do cinema novo que eu vi, a religião está sempre envolvida. Porque não sei, acho que o Matheus falou que a religião é o reflexo do Brasil. Acho que o mundo todo deve ter isso, mas o Brasil esse sincretismo, essa lógica da África, dos índios, do branco, essa mistureba confusa, complexa e gostosa e problemática, que é o Brasil. Então, Deus do Diabo, você pega Vidas Secas, também tem a parte religiosa. Acho que os Fuzis não, mas do que mais que eu vi? Macunaíma, claro, tem vários pontos ali. Então, a religião parece que é meio que é central. Hoje mesmo, o Bolsonaro falou,
eu vou governar para os evangélicos, o que eles quiserem eu faço. Então, assim, olha, até hoje está aqui. Não estou falando mal do evangélico ou bem, não é essa a lógica. Estou falando só de como isso ainda é central para um governo que deveria ser, né, um governo laico, um Estado laico. Ainda mais estamos com um advogado aqui no grupo, eu não posso falar nem errar essa lógica. Crítico e advogado, ferrou, gente. Ele tem direito de falar o que ele quiser. Mas é interessante como tem essa lógica de estar aí. O candomblé está aqui, a gente tem o padre, aquela cúpula de padres fazendo política, e usando ele também como candidato político para o próximo, porque ele é o novo Messias. Então, é tão Brasil isso, que me cansa também. Isso me cansa mais que o Zé do Burro, Matheus. Você quer falar alguma coisa mais sobre o filme? Senão a gente já se encaminha para o final, meu querido. Eu quero falar para vocês assistirem ao filme. Assistam ao Pagador de Promessas. Tirem uma semana, peguem 7 filmes da década de 60 do Brasil e assistam em sequência, Pagador de Promessas, Não, eu vou deixar para quando a gente for falar, mas façam um esforço. Cada dia você pega um filme brasileiro. A maioria deles está disponível no YouTube, e você consumir um filme que está upado no YouTube não é crime. Crime é do YouTube por hospedar o vídeo. Você não é criminoso por estar clicando num vídeo que está disponibilizado no YouTube. Os produtores que se virem para tirar esse link de lá. Então, aí você liga na tela da TV, normalmente tem HD. Se não tiver HD, você procura uma qualidade melhor, né? Porque a gente não vai ver filme má qualidade, né? Não façam isso, não vejam filme má qualidade. Vejam filme boa qualidade, o filme merece. Mas só isso mesmo, não tem mais nada para falar, não. Beleza, então. Aí eu tô com o meu DVDzinho, que eu sou do home video, e é isso aí. Vamos então para o top. Então estamos aqui com uma presença brilhante. Já vou agradecer de começo aqui. Márcio, muito obrigado, incrível a presença. E eu vou deixar ele para o final hoje, hein, Leandro? Você hoje vai poder não ser o último, tá? Ainda bem que o Márcio Mas vai para me encerrar com salvar chave dessa de ouro. hoje. Eu vou ficar fazendo a minha lista em tempo real, porque talvez vocês peguem alguns filmes da minha lista, então já estou montando minha lista em tempo real. Esse é o jogo. Assim. Esse é o jogo que a gente faz aqui. Um vai roubando do outro e vai refazendo a lista no meio. Então a gente vai falar de top filmes brasileiros, filmaços, o filme que vocês quiserem, filmes emblemáticos, que vocês acham que ninguém conhece, precisa conhecer, filmes emblemáticos que vocês amam, que vocês odeiam, mas que acham importante. Vou começar com o Leandro hoje. Gente, não vale Cidade de Deus, né? Não vale Cidade de Deus, né? E o Fernando já perdeu um. Porque, Fernando, já parou para pensar como Cidade de Deus é um filme que perpetua estereótipos brasileiros para o mundo lá fora? Sei, foda-se. Cadê o dadinho? Qual é o dadinho? Eu acho ótimo! Dadinho é o caralho, meu nome é pequeno, porra! Leandrinho, vamos lá, meu amigo. Hoje eu tô primeiro, então tá fácil, porque eu posso seguir o meu raciocínio, né? Eu escolhi 3 filmes, que são 3 filmes diferentes, de 3 décadas diferentes, porque eles trazem... Eu acho que cada um traz uma história, um recorte, melhor dizendo. O primeiro, que também concorreu a Cannes, é O Cangaceiro, de 1953. E esse tem música, Fernando. Esse tem uma belíssima trilha sonora. É um filme que a gente até, em alguns momentos aqui, tentou comentar, eu não sei porque não rolou, mas é O Cangaceiro. É um filme que tem o Lima Barreto como diretor, Raquel de Queiroz escreveu os diálogos, então tem muito da história da cultura brasileira ali, não só do cinema, né? É um patrimônio do Brasil. O segundo, eu vou citar, não Cidade de Deus, mas eu vou citar Assalto ao Trem Pagador, que é um filme sensacional, sensacional. Ele poderia ter sido uma menção honrosa minha no bloco do dinheiro,
porque o dinheiro ali é super protagonista no filme. E é um filme também que traz esse Brasil, assim. O diretor é o Roberto Farias, também está disponível no YouTube para quem quiser ver. O Reginaldo Faria está no filme, né? O Reginaldo Faria está no filme e eles assaltam o trem e aí eles não podem gastar o dinheiro porque vai dar na vista. Esse é toda o começo da história. E aí Ótima sinopse, Leandro. Muito boa sinopse. Porque é um mote muito simples, mas que dá muita confusão, assim, e é um filme muito bom, muito bom. Eu acho, Leandro, desculpa te interromper aí, mas eu acho que esse aí mereceria uma releitura, hein? Não sei se tem, para ser honesto, mas eu acho que mereceria uma releitura esse filme. Tem aquele assalto ao Banco Central só. Mereceria uma releitura? Bom, o contexto, eu acho que esse contexto de 60 no Brasil, que eu não vivi, porque eu nasci depois, mas conheço pessoas que viveram, que vieram para esse Rio de Janeiro, né? O filme se passa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo dos anos 60 e aquela favela mesmo, né? Você não tinha esses projetos de urbanização que hoje tem, né? Nas nossas periferias aí. Era barraco de madeira, assim. E então o recorte é diferente porque, por exemplo, o cangaceiro traz a ideia da seca, do sertão, do cangaço. Esse assalto ao trem pagador traz outra miséria, que é essa miséria urbana, né? Do cara que de repente saiu lá daquele sertão e veio parar no Rio de Janeiro dos anos 60 e se depara com aquela favela, com aquele contraste com uma Copacabana, com esse Brasil de várias cores, né? De brancos, pretos. Ele trabalha o assalto ao trem pagador, traz bastante a questão do racismo, ela é bem forte ali. Eles dizem coisas que hoje talvez não sei se alguém que escreva diálogos tenha coragem para colocar num filme, sabe? Então, Assalto ao Trem Pagador. E o terceiro, que é um filme também que eu gosto, que aí é o Nelson Pereira dos Santos, Como Era Gostoso Meu Francês. Você citou esse filme, pode crer, muito bom. Por causa do recorte, para trazer uma variedade, tem uma certa ironia no filme. É um filme muito bonito, assim, plasticamente mesmo, né? As cores ali estão muito bem resolvidas. E ele traz uma certa ironia aos textos, né? Do Hans Staden, dos padres que escreviam sobre o Brasil na época. É como se a imagem que ele estivesse mostrando estivesse dizendo absolutamente o contrário do que está escrito ou está aí registrado para a história. Como Era Gostoso Meu Francês, Nelson Pereira dos Santos, esse é da década de 70, comecinho de 70. E é isso. Esse filme é legal porque eu acho que ele é falado em Tupinambá. Ele é falado em Tupinambá e em francês, se não me engano. Se não é Tupinambá, é em Guarani. E então, ele teve um trabalho de buscar essa língua e trazer para o filme, que também eu acho sensacional. Sensacional ouvir aquela sonoridade, né? Parei por aqui. Muito bom, Leandrinho. Obrigado, Vitor, obrigado. Márcio, quer comentar as coisas do Leandro? Quer criticar alguma? Quer jogar pedra? Fica à vontade. Aqui a gente joga pedra. Não vou jogar pedra, não. Essa parte é muito subjetiva para jogar pedra. Fernando, sem Cidade de Deus, seus 3 filmes. Cidade de Deus estaria por causa das músicas, por causa do filme, mas enfim, não pode, vamos colocar outros. Eu vou colocar um filme que faz tempo que eu não vejo e eu quero rever, que você citou hoje, que é Macunaíma, Vi. Eu acho um filmaço, aquela primeira cena que... Como é que é o nome daquele ator? Que ele nasce, que é o próprio Macunaíma. É o Grande Otelo, né?
Grande Otelo, quando ele nasce, o Macunaíma nascendo, ele é praticamente cagado ali, né? Nas pernas daquela mulher. É uma cena muito foda, é um Brasil muito. E eu acho esse livro fundamental, assim, do ponto de vista da nossa nacionalidade mesmo, o que somos, saca? Porque o cara nasce preto, depois fica branco, depois fica preto de novo, e tem toda uma mitologia indígena. É um filmaço, altamente recomendável, e também dá para ver o filme e ler o livro. E esse livro foi escrito em coisa de uma semana pelo Mário de Andrade. Ele terminou um livro, foi para o sítio, ficou lá digerindo a mitologia indígena e saiu Macunaíma, do final de uma semana. Trabalho animal, trabalho de vulto. Um outro filme que eu gostaria de colocar eu acho, eu sempre cito esse filme, mas ele é problemático para mim, que é Limite, do Mário Peixoto, de 1931. Eu até escrevi ele no blog há muitos anos atrás. E, cara, ele já é um filme que, para mim, sempre está nos top 3 de filme brasileiro, mas eu não assisti o filme até o final, veja vocês. Isso pode Corta parecer... ele, Márcio, pelo amor de Deus. Isso pode parecer estranho, mas isso quer dizer muita coisa. Porque se eu vi até o final, eu nunca consegui chegar até o final daquela porra. E se eu vi até o meio e o filme já bateu, cara, significa que se eu fui até o final, ele certamente vai estar no top 1. O último filme que eu quero recomendar é um filme mais recente, e é um filme que eu gosto muito por causa das atuações, que é Bicho de Sete Cabeças. É um filme que fala toda da problemática do manicômio aqui no Brasil e tal. Tem uma trilha sonora fantástica. A trilha sonora do Zé Cabaleiro tá no negócio, tem umas músicas mais punks, umas músicas mais pesadas, uns metais zoados, pesadaço. E tem o lance das drogas. Tem o Gero Camilo falando, vou cantar pra tu, tá? Cantar pra tu, tá? Aquilo lá é foda. Essa frase tem que pegar uma camiseta e escrever, cantar pra tu, tá? Só quem é do rolê vai sacar. Saca isso? Eu acho que é um filmaço também. E minha menção rosa ficaria pra Cidade de Deus, mas ok, né? Deixa pra próxima. Podado de Cidade de Deus. Nossa, que veto maravilhoso. Mateuzinho, vai lá, meu amigo. Legal, legal. Eu ia até comentar sobre o Cidade de Deus. Vou comentar, sim. Que é aquele drama, por exemplo, que é um drama da educação, né? Por exemplo, assim, né? Você vai levar para um contexto educacional um produto cultural que perpetua estereótipos ou não, né? Por exemplo, essa discussão é clássica, assim. E isso pode ser feito com Cidade de Deus, por exemplo. A gente consegue vê-lo como uma apoteose de alguns problemas e discuti-los, vamos dizer assim. Então, com isso, eu não sei se isso seria, vamos dizer, reiterar o filme, alguns diriam que é isso, mas eu acho que é muito difícil a gente dizer que o filme não faz parte da significância, né? Que ele não penetrou, vamos dizer assim, né, no nosso imaginário e, obviamente, no imaginário de fora. Enfim, mas eu não estou aqui para falar da Cidade de Deus, eu estou aqui para trazer o top. E o top vai numa outra direção completamente contrária, né? Eu optei por selecionar 3 filmes. Se fosse na literatura, a gente falaria, né, romance de formação, mas no cinema eu não sei como a gente falaria. Mas são filmes que mostram a formação, vamos dizer, de uma pessoa. Eu acho que as lentes do cinema elas conseguem me traduzir algo que dentro de mim é muito confuso. Que hoje eu moro num lugar que é um lugar mais afastado, mais distante. E às vezes eu olho assim, ao redor, olho para a terra, olho para o céu, assim, e me lembro da infância, né? Da gente ter esse olhar
para algumas coisas que passam desapercebido na vida adulta. E eu acho que tem alguns filmes brasileiros que conseguem trazer isso com uma carga de emoção e uma carga de memórias e histórias muito visceral e muito significativa. E não entra, vamos dizer, né, numa discussão assim mais... ou não evoca questões sociais mais claras, vamos dizer assim. A gente fica mesmo por conta da emoção. E os 3 filmes são, primeiro, um filme que eu gosto muito e gostaria muito de comentar aqui, que é um filme chamado Mutum, que é a adaptação de um conto do Guimarães Rosa, que mostra uma criança, e aí ele tem o irmão dele, e à volta estão todos os adultos, e fica ali todo um contexto de Brasil interiorano. Segundo, Abril Despedaçado, que é um filme que eu gostaria muito de rever. Tem essa, vamos dizer assim, né, toda essa violência e toda essa força esquisita e confusa do interior do Brasil. E por último, nunca citei num top, né, mas Lavoura Arcaica, que é para mim assim um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. Não preciso me explicar muito aí, né, pro pessoal, mas eu acho que ele conta a história de... Explica pro Márcio, porque... A Lavoura Arcaica foi, na verdade, a obra do Radon Nassar foi objeto de estudo da minha pesquisa de mestrado, né? E ele me foi apresentado pelo Leandro, o filme, há, sei lá, uns 15 anos atrás, nem sei quantos anos atrás. E o Leandro falou, olha, esse filme aí é muito interessante. Eu aluguei na locadora, assisti o filme e simplesmente me apaixonei. Isso foi uma história de muitos anos que acabou se transformando numa pesquisa, foi, na verdade, para a pesquisa dos livros e tudo mais, né? Mas acho que Lavoura Arcaica, não só Lavoura Arcaica, né? Tem vários outros títulos aí, mas ele traz nele, assim, muitos séculos, e muita coisa, assim, muita coisa em si. Não esperava menos de você. Lavoura Arcaica estava esperando aqui. Eu tinha até notado, se ele não falar, eu falo. Eu não tirei da minha lista porque eu sabia que esse trouxa ia falar. Era esse ou Na Natureza Selvagem, mas A Natureza Selvagem não é brasileiro, então eu estava na dúvida aí. Vou eu, então, antes de acabarmos com a apoteose do Márcio. Eu vou citar um que eu já citei, que é Vidas Secas, que eu acabei revendo essa semana. Só porque eu ia citar. Só porque eu ia citar, né? Vitor, Vidas Secas eu já tinha citado no nosso top animais. Verdade, do Baleia, claro. Já tinha citado. Devia ter ganho um Oscar daquele cachorro. Top Animais em Cena. É verdade, boa lembrança. E eu já tinha visto, mas eu revi a semana. Nossa, eu saí embasbacado do filme, achei incrível, a lógica da fotografia está estourada, mas gera aquele incômodo daquele sertão que está incômodo, a lógica da chegada e da saída daquele local, como não tem um local fixo para aquela família, como aquela família vai ficando aos pedaços. Filme angustiante, né? Vai dando um comichão, vai dando uma angústia mesmo. Achei incrível como quando o cinema faz isso, me leva para outros lugares. É um filme de 63, o filme do Nelson Pereira dos Santos, que já foi citado aqui, mas é mais um filme dele. Eu vou citar um que não é do cinema novo, mas é de 65, que é São Paulo, Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson. O Márcio está lá coçando. O que ele vai falar? Não, eu tô coçando porque tu já pegou um meu, né? Aí eu já tive que ir atrás de um outro. São Paulo, Sociedade Anônima, eu adoro o filme. Eu acho um filme que, por ser paulista, né, reconheço aquela cidade ali, até com a visão que o Matheus falou da infância. Eu lembro de trabalhar com meu pai no centro e olhar aqueles prédios. Então, é mais afetivo até do que
memorial como filme, claro, né? O Valmor Chagas está incrível, a Eva Vilma está incrível, é uma história interessante, intrigante, e eu gosto muito de rever esse filme às vezes, gosto muito, acho muito legal. Inclusive a Maína Persson fez parte lá, né? Fez uma participação lá no Clube do Crítico, a filha do Luiz Sérgio, também cineasta, né? Muito boa, e o marido também é cineasta. Esse dia foi legal, para falar de Califórnia. E meu terceiro eu vou pegar um também da década de 60, Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo. Que a gente já citou aqui em outros tops, Vitor, né? se minha lista não fosse a minha lista seria a sua. Nossa, que bonito. A gente está entrando em sinergia, a gente está virando um bloco único quase, gente. Está maravilhoso isso. E é Paulo José, a Leila Diniz, icônica, né? Uma atriz icônica brasileira. É um filme que tem muitas problemáticas, a gente trouxer para a realidade de hoje, sobre machismo, né? Sobre essa lógica da mulher ser submetida a esse homem que é, né? Fala aí, Léo. Todas as mulheres do mundo eu já tinha citado no Top Musas. Já, da Leila Diniz, claro, eu lembro disso. E é um filme que eu gosto muito, eu até revi por conta da série que teve na Globoplay, que foi uma, né, readaptação, até uma homenagem ao Domingos, que eu achei muito bonito o filme, acho um filme interessante, é um filme provocativo também, sobre essa masculinidade, feminilidade, o homem e a mulher, essa lógica da guerra dos sexos. Eu acho muito interessante e é bonito o filme, é um filme que, revendo, não envelheceu mal, digamos assim, tecnicamente e tal. Então é um filme que eu gosto muito e estou aqui recomendando para vocês verem. Agora ferrou, gente. Vai. Por que ferrou, gente? O que vai ferrar? Porque Vocês daí deram o ótimas sarrafo dicas. sobe muito. Não, o sarrafo já tá no máximo com Lavoura Arcaica, que é um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Então já. Toma, Leandro! Dorme com essa, Leandro. Foi 3 horas de porrada lá. Eu não citei, eu não fui eu fui nos meus. Tô bem com as minhas opções, Matheus. Ele tem quase 4 horas de duração, não é? Ele tem o quê? 3 horas e meia por aí, né? É grande, é pesado, mas é muito bom. Tá bom, um dos filmes eu já citei até aqui no encontro, que é Os Fuzis, do Rui Guerra. O Rui Guerra, ele não é um cineasta brasileiro, ele é um cineasta moçambiquenho, mas radicado no Brasil. Engraçado que eu encontrei o Rui Guerra no Festival de Aruanda, que é o Festival da Paraíba, e até hoje ele não tem sotaque, ele não fala como brasileiro, ele fala com sotaque semi-português, né? Ele tem quase 90 anos de idade. Os Fuzis conta a história é um filme típico do cinema novo, né? Vai para o Nordeste quando está tendo uma revolução popular com todas as pessoas com fome numa pequena cidade, e você tem um monte de soldado que tenta impedir que eles saqueiem esse depósito de alimentos. Faz um grande racionamento de alimento ali na cidade. E é um filme parecido com Pagador de Promessas, porque é um filme que pulveriza. Ele pega um caso e ele faz diversas análises que sobrevoam esse caso. Você tem vários personagens que são desenvolvidos paralelamente. Inclusive, eu acho um dos melhores filmes do Rui Guerra. O outro que eu vou falar é um do Pesson também, só que eu vou falar do caso dos Irmãos Naves, que conta uma história real no governo Vargas, quando 2 irmãos foram torturados e mortos por um crime que não cometeram. E eu acho que ele tem uma das cenas de tortura mais viris do cinema, forte mesmo. O Neila Torraca está muito bem no filme. Enfim, é o Neila Torraca não, é o Neila Torraca, né? Vou procurar aqui para você. A gente sempre cita batismo de sangue quando fala de grandes... Porque é o que eu falo no clube, tu sempre ouvi isso. É tanto nome na minha cabeça que eu esqueço. Inclusive, o Anselmo Duarte está no filme, né? O Anselmo Duarte é o vilão do filme. Não sei se vocês sabem disso. O Anselmo Duarte... Foi o único papel de vilão que ele fez na vida, inclusive. Não, desculpa, gente, eu sempre confundo... Vocês vão rir de mim, mas eu sempre confundo Neila Torraca com Raul Cortez, tá? Eu não sei por quê. Eu confundo Neila Torraca com Raul Cortez. E o Juca de Oliveira, são os 2 irmãos. E o Anselmo Duarte, ele é o vilão do filme,
que a gente está discutindo aqui um filme Pagador de Promessa do Anselmo Duarte, ele interpreta o vilão do filme. Ele é um cara muito canalha. Tá aí, a raiva que o Matheus teve do pobre do Zé do Burro, eu tive do chefe de polícia, deu vontade de entrar naquele filme. Quando eu vejo esses casos, assim, dá vontade, assim, tipo, de pegar o joelho do cara, pegar uma faquinha e ficar se mexendo assim, futucando assim no joelho do cara, abrir o joelho, coisas que doem muito, sabe? Mexer em unha, porque um cara desse, assim, merecia sofrer, né? A gente tem esse sentimento desumano, a gente não pode acolher essa desumanidade, mas ele foi muito canalha naquele filme. Dá uma raiva, e a prova de uma boa atuação é porque dá um ódio, ferve o nosso sangue, dá um... E o último também é do Anselmo Duarte, é o Vereda da Salvação. Vereda da Salvação é um filme que toca um tema muito parecido com o Pagador de Promessas, que é o fanatismo religioso. E ele é baseado no... É outro filme baseado numa obra literária, agora do Jorge Andrade. E não é todo mundo que conhece Vereda da Salvação, né? Se conhece mais o Pagador de Promessas e o último filme dele, que ele dirigiu em 97. 97, não, 77. Ai, algum dia eu lembro. Pesquisa aí, Vitor, pesquisador. Eu também pesquiso aqui enquanto a gente está conversando, tá? É um nome. Paranoia? O Homem que Engarrafava Nuvens. Não, Homem que Engarrafava Nuvens, não. Brasa Adormecida. Não, é porque tu tem que pegar os filmes que ele dirigiu, né? Mas não, o Crime do Zé Bigorna. Ele atuou, né? O Crime do Zé Bigorna. Verdade. Não sei se vocês já viram o Crime do Zé Bigorna. É o último filme dele. São os dois filmes mais conhecidos dele, o último e o primeiro. Porque pegar o Anselmo Duarte é difícil. Se tu botar no Google Anselmo Duarte, tu vai pegar muito filme que ele atua. Ele não teve muitos filmes dirigidos, né? Então são esses três: Os Fuzis, Vereda da Salvação e O Caso dos Irmãos Naves. O Caso dos Irmãos Naves está na Globoplay. Eu acho que Os Fuzis... Tem no YouTube inteiro lá. E o Vereda da Salvação tem que ser no YouTube, porque infelizmente ele é mais obscuro da obra dele, sim. Mas é igualmente satisfatório. Cara, o Márcio fechou em grande estilo e a gente sempre deixa o Leandro por último, porque ele vem com essas coisas quintessenciais, assim, saca? Aquela parada que ninguém nunca viu, que é o lado B do lado B, o obscuro. Ele traz essa porra desses nomes. O arroz do chá verde. Mas, olha, eu tinha feito toda uma escadinha, viu, seu Vitor? Você me roubou Vidas Secas. Era minha combinado. 465. A gente podia ter combinado antes. Quando o Márcio estava falando aí, cara, me deu um remorso de ficar com ódio do Zé do Burro, cara. O que me deu mais ódio ainda do Zé do Burro, cara. Pô, porque o Zé do Burro ainda me faz ter remorso, cara. Meu Deus, velho. Eu pensei assim, né? Pô, o Zé do Burro é um ponto coitado, velho. O torturador, velho. Eu vou precisar marcar com urgência essa análise aí, cara. Essa psicoterapia. Muito bom, Matheus. Márcio, muito obrigado pela presença. É um prazer. Volte quando você quiser. A gente organiza aqui o horário. Sigam o Márcio. No YouTube tem o canal do Márcio Salles. Márcio Salem, né? Quem é o Márcio Salles? Vocês estão ferrados. Vocês vão ficar procurando, não vai achar ninguém lá, né? Márcio Salem. Ninguém falou nenhum filme do Walter Salles, né? Eu estava falando com o Camilo o seguinte, que se eu fosse ficar famoso em Hollywood, como nos Estados Unidos, eu ia ter que mudar meu nome para Mark. Eu ia ser Mark. Porque, né, Márcio ia dar muito trabalho, então Mark fica mais fácil, né? Eu já estou pensando na minha mudança de nome, Mark. É o Mark Salem. Então siga o Márcio Salem no YouTube, Cinema com Crítica no Instagram. Faça parte do Clube do Crítico. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, tem gente já de Portugal participando. Né? A gente já teve em Nova York também, sabia? Nova York. Tem a Fabi que está em Paris agora, mas ela está passeando, ok. Então, em qualquer lugar do planeta você consegue participar, tem várias turmas. Sigam, é incrível, é muito bom, é um baita de um grupo legal. Não é tão bom igual o nosso, brincadeira, é legal pra caramba também.
Também sigam a gente aqui, né? Vocês veio pelo Márcio? Segue a gente aqui, seja no YouTube, no Spotify, onde quer que seja. Muito obrigado, Márcio, amigos. Foi muito bom falar de Pagador de Promessas. Não carreguei nenhuma cruz estando aqui com vocês, pelo contrário, eu larguei ela. E é muito bom estar aqui com vocês sempre. Um beijo para todo mundo. Valeu, beijos! Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.